Sua irmã Vitória está desconfortável com toda a atenção que você está recebendo. As palavras do meu pai me acertaram como um tapa no rosto enquanto eu estava na cozinha da casa da minha infância, no Rio de Janeiro. Eu havia passado depois do trabalho para finalizar os últimos detalhes do casamento, sem esperar por essa bomba. "O que você está dizendo, pai?" perguntei, embora o peso no estômago já soubesse para onde aquela conversa ia. Edgar Ventura, meu pai, se remexeu desconfortável na cadeira, evitando meus olhos. "Tenho pensado no casamento e acho que não devo te levar ao altar. Vitória sente que você está recebendo atenção demais e isso a deixa desconfortável. Ela está realmente chateada com tudo isso." Fiquei olhando para ele, esperando o desfecho que nunca veio. Faltavam 2 semanas para o meu casamento e meu próprio pai estava desistindo de um dos momentos mais importantes da minha vida porque minha irmã mais nova estava com ciúmes. "Obrigada por me mostrar quem realmente importa para você", falei baixinho, a voz firme apesar da raiva que crescia dentro de mim. "Meu nome é Larissa Ventura, tenho 28 anos e trabalho como diretora de marketing da Horizonte Investimentos aqui no Rio. Passei anos planejando o que achava que seria o casamento perfeito, mas aparentemente, perfeito não inclui disfunção familiar e favoritismo de uma vida inteira. Não era a primeira vez que Edgar escolhia os sentimentos de Vitória em vez dos meus, mas nunca imaginei que ele faria isso no dia do meu casamento. O homem que deveria me amar incondicionalmente acabara de provar que seu amor tinha condições, e essas condições incluíam não fazer sua preciosa filha mais nova se sentir ofuscada. Senti algo rachar dentro de mim. Não só meu coração, mas minhas expectativas, minha esperança de que dessa vez fosse diferente. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio de pêndulo que estava na família há gerações. Bem apropriado que a única presença constante e confiável naquela casa fosse feita de madeira e metal, e não de carne e sangue. "Larissa, você está sendo dramática", disse Edgar, ainda sem olhar nos meus olhos. "Vitória está passando por um momento difícil, e como pai dela, preciso apoiá-la." "E como meu pai?" perguntei, mas ele não respondeu. Foi nesse momento que eu soube exatamente o que tinha que fazer. A solução era tão óbvia que eu não acreditava não ter pensado nela imediatamente. Se Edgar Ventura não queria me levar ao altar, havia alguém que tinha sido mais pai para mim durante toda a vida. Alguém que nunca escolhera os sentimentos de Vitória em vez dos meus. Alguém que havia conquistado essa honra através de décadas de amor e apoio inabaláveis. A vingança que eu estava prestes a soltar seria poética em sua justiça. Crescendo, eu sempre estive entre 2 figuras paternas. Havia Edgar, meu pai biológico, que trabalhava longas horas numa fábrica de tecidos e parecia eternamente cansado, eternamente distante. Depois havia vovô Armando, pai da minha mãe, que se mudou para nossa casa depois que mamãe morreu quando eu tinha 8 anos. Armando Ventura fora quem trançava meu cabelo para a escola quando Edgar estava ocupado demais. Ele comparecia a todas as reuniões de pais e mestres, a todas as peças da escola, a todas as formaturas. Quando eu tinha pesadelos, era Armando quem sentava ao lado da minha cama lendo histórias até eu dormir. Quando precisava de ajuda com lição de casa, Armando estava lá com paciência infinita. Quando consegui meu primeiro emprego, Armando comemorou com bolo caseiro e orgulho genuíno. Edgar sempre esteve presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Aparecia nos eventos importantes quando lembrado, mas Armando era quem se lembrava das coisas pequenas. Ele sabia que eu odiava cogumelo e amava sorvete de morango. Sabia que eu tinha medo de tempestades e que sonhava em viajar para a Itália um dia. Ele me conhecia de formas que Edgar nunca pareceu notar. O favoritismo por Vitória começou cedo. Ela era 5 anos mais nova que eu, nascida quando eu ainda estava de luto pela morte da mamãe. Edgar parecia despejar toda a energia parental nela, como se compensasse algo que sentia ter falhado em me dar. Vitória ganhava roupas novas enquanto eu usava roupas herdadas. Ela escolhia os destinos das férias da família enquanto minhas preferências eram ignoradas. Ela recebia atenção enquanto eu recebia obrigações, mas Armando nunca fazia diferença. Ele nos amava as duas, mas também nos via claramente. Celebrava minhas conquistas sem diminuir as de Vitória e corrigia gentilmente os comportamentos mais egoístas dela sem fazer-la se sentir sem amor.
Ele era a presença estável e carinhosa que mantinha nossa família fragmentada unida. Enquanto eu estava naquela cozinha ouvindo Edgar explicar por que o conforto da filha de 23 anos importava mais que o dia do casamento da filha de 28, percebi algo profundo. Armando sempre fora mais pai para mim do que Edgar jamais fora. O homem que me criara, me apoiara e me amara incondicionalmente estava sentado no quarto dele no fim do corredor, provavelmente lendo um dos seus livros de história, completamente alheio que estava prestes a se tornar a estrela do meu casamento. Peguei o celular e caminhei até o quarto de Armando. Edgar me chamou, provavelmente esperando que eu implorasse para ele reconsiderar, que prometesse conversar com Vitória e consertar tudo. Mas eu estava cansada de mendigar migalhas de afeto de um homem que nunca aprendera a ser um pai de verdade. Armando iria me levar ao altar. E Edgar estava prestes a aprender como era ser deixado de lado no casamento da própria filha. Bati suavemente na porta de Armando, o coração batendo forte com uma mistura de mágoa e determinação. Aos 82 anos, meu avô tinha desacelerado fisicamente, mas sua mente continuava afiada como sempre e seu amor por mim nunca vacilara. Entre, querida, chamou sua voz calorosa. Encontrei-o sentado na poltrona favorita, uma biografia de Getúlio Vargas aberta no colo. Seu rosto se iluminou quando me viu, do mesmo jeito que acontecia todos os dias nos últimos 20 anos. Aquele homem nunca me fizera sentir um fardo ou uma segunda opção. Vovô, preciso te pedir uma coisa importante, falei, sentando-me no banquinho ao lado da poltrona. Claro, Larissa. O que está passando na sua cabeça? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Você aceita me levar ao altar no meu casamento? As sobrancelhas de Armando se ergueram em surpresa e ele colocou o livro de lado. E o seu pai? Achei que Edgar ia te levar. Ia. Mas ele decidiu que o conforto de Vitória é mais importante que o dia do meu casamento, respondi, sem conseguir esconder a amargura. Aparentemente estou recebendo atenção demais e isso a deixa desconfortável. Então ele desistiu. A expressão de Armando passou de surpresa para algo bem mais sombrio. Em todos os meus anos, raramente vira meu avô realmente bravo, mas o brilho nos olhos dele me disse que Edgar finalmente cruzara uma linha que não podia ser desfeita. Aquele rapaz, murmurou Armando. E eu sabia que ele não estava falando de mim. Mesmo aos 55 anos, Edgar sempre seria o genro decepcionante de Armando em momentos assim. Vovô, você sempre foi mais pai para mim do que ele, continuei. Esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Me ensinou a dirigir, me ajudou com as inscrições para a faculdade, comemorou cada promoção no trabalho. Você me conhece melhor que qualquer um e me amou sem condições nem competições. Me dá essa honra? Os olhos de Armando se encheram de lágrimas e ele segurou minhas mãos. Larissa, minha querida menina, seria a maior honra da minha vida te levar ao altar. Você é a luz da minha vida e eu vi você crescer e se tornar a mulher mais extraordinária. Sua avó ficaria tão orgulhosa. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas pela primeira vez em horas eram lágrimas de alegria, não de mágoa. Obrigada, vovô. Eu te amo tanto. Eu também te amo, querida. Mais do que você jamais saberá. Enquanto eu abraçava Armando, ouvi passos no corredor. Edgar apareceu na porta, o rosto uma mistura de confusão e compreensão crescente. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Vovô vai me levar ao altar, respondi simplesmente, sem sair do abraço de Armando. A expressão no rosto de Edgar me disse que meu plano reserva já estava funcionando perfeitamente. As 2 semanas seguintes passaram num borrão de preparativos do casamento e tensão familiar. Edgar tentou várias vezes me convencer a deixá-lo me levar ao altar, mas cada conversa só reforçava minha decisão. Ele começava com culpa, passava para raiva e tentava suborno, mas nunca reconhecia o que havia feito de errado. Larissa, você está sendo ridícula, disse ele numa discussão particularmente acalorada. Sou seu pai. É meu direito te levar ao altar. Direitos se conquistam, não se ganham de graça, respondi calmamente. Vovô conquistou esse direito todos os dias durante 20 anos. O que Edgar não entendia era que isso não era só sobre o dia do casamento. Era sobre uma vida inteira sendo a segunda opção, tendo meus sentimentos ignorados em favor do conforto de Vitória, sendo tratada como obrigação em vez de filha amada. O casamento foi apenas a gota d'água que quebrou minha vontade de aceitar seu amor morno.
Armando, por outro lado, se entregou aos preparativos com um entusiasmo que aqueceu meu coração. Insistiu em comprar um terno novo, passou horas treinando a caminhada para conseguir percorrer o corredor sem a bengala e até pediu para ver a igreja antes para visualizar o momento perfeitamente. Quero que tudo seja perfeito para você, minha querida, disse ele enquanto estávamos no santuário da igreja Nossa Senhora da Glória, onde eu me casaria em 10 dias. Vai ser perfeito, porque você estará lá, garanti. A lista de convidados se tornou outra fonte de drama. A maioria da família estendida conhecia Armando como minha principal figura paterna, então não se surpreenderam com a mudança. Na verdade, muitos pareciam aliviados que alguém finalmente enfrentasse o favoritismo de Edgar. Minha tia Patrícia, filha de Armando e irmã da minha mãe, foi especialmente solidária. Já estava mais que na hora de alguém colocar aquele homem no lugar dele, disse ela numa ligação. Armando te criou depois que sua mãe morreu, não Edgar. Ele merece essa honra, mas Vitória estava furiosa. Ela me ligou 3 vezes, cada conversa mais acalorada que a anterior. Você está destruindo nossa família, acusou ela na última conversa antes do casamento. Papai está arrasado e a culpa é toda sua. Papai fez a escolha dele quando decidiu que seus sentimentos eram mais importantes que o meu casamento, respondi. Só estou vivendo as consequências da decisão dele. Você está sendo egoísta e vingativa. Estou sendo autêntica pela primeira vez na vida, disse eu. Cansei de fingir que o descaso do papai é aceitável só para manter a paz. A verdade era que eu não estava tentando punir Edgar tanto quanto honrar o homem que realmente conquistara o título de pai na minha vida. Armando fora minha rocha, meu apoiador, meu incentivador e meu guia. Ele merecia me levar ao altar, não como substituto, mas como reconhecimento de quem meu verdadeiro pai sempre fora. 3 dias antes do casamento, Armando e eu nos reunimos com o padre Marcelo, que celebraria a cerimônia. Eu havia pedido um acréscimo especial ao rito tradicional. Padre, quando o senhor apresentar a pessoa que vai me levar ao altar, gostaria que dissesse algo específico. Claro, Larissa. O que você quer que eu diga? Gostaria que o senhor anunciasse Armando Ventura, amado avô de Larissa, e a figura paterna que a criou com amor incondicional. O padre Marcello sorriu calorosamente. Que lindo, Larissa. Acho que é uma homenagem perfeita ao papel do seu avô na sua vida. Armando apertou minha mão, com lágrimas nos olhos. Você não precisa fazer isso por mim, querida. Não estou fazendo por você, vovô, respondi. Estou fazendo porque é a verdade. A manhã do meu casamento amanheceu clara e ensolarada, um perfeito dia de outubro no Rio. Acordei no meu quarto de infância, sentindo uma mistura estranha de empolgação e melancolia. Esse deveria ser o dia mais feliz da minha vida, e de muitas formas seria, mas a ausência do apoio do meu pai lançava uma sombra sobre tudo. Armando bateu na minha porta às 8 da manhã, trazendo uma xícara de café feito exatamente do jeito que eu gosto. Bom dia, bela noiva, disse ele, os olhos já brilhando de orgulho e alegria. Bom dia, vovô, respondi, aceitando o café com gratidão. Está pronto para isso? Estou pronto para esse dia desde que você tinha 8 anos, respondeu simplesmente. Passamos a manhã nos arrumando juntos, algo que parecia surpreendentemente natural. Armando sempre se sentira confortável com a intimidade emocional que Edgar nunca conseguira ter. Ele me ajudou com o colar, me contou histórias do casamento da minha mãe e segurou minha mão quando fiquei nervosa com a caminhada até o altar. Sua mãe ficaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou, disse ele enquanto nos olhávamos no espelho de corpo inteiro. E ficaria orgulhosa por você ter escolhido o amor em vez da obrigação hoje. Ao meio-dia chegamos à igreja. Vi o carro de Edgar no estacionamento e senti o familiar nó no estômago. Ele estaria sentado na congregação como um convidado comum, vendo o sogro cumprir o papel que ele abandonara. Parte de mim se sentia culpada pela humilhação que ele sentiria, mas uma parte maior se sentia vingada. Ações tinham consequências e ele estava prestes a vivê-las. Na sacristia, minha madrinha de honra, Jéssica, me ajudou com os últimos ajustes no vestido e na maquiagem. Ela fora minha colega de quarto na faculdade e conhecia toda a história do meu relacionamento com Edgar e Armando. Está tendo alguma dúvida? Perguntou gentilmente. Nenhuma, respondi firme. Vovô conquistou esse momento e papai escolheu abrir mão dele. Estou em paz com minha decisão. Às 2 da tarde a música começou. Jéssica e as outras damas de honra caminharam pelo corredor,
seguidas pela Daminha, a filha de 6 anos de Vitória, Sofia, que felizmente fora mantida fora do drama adulto. Então chegou a hora. Armando apareceu ao meu lado, elegante e orgulhoso no terno azul marinho novo. Trocara a bengala usual por uma bengala de madeira que pertencera ao próprio pai dele, um objeto de família que tornava o momento ainda mais significativo. "Pronta, minha querida?" perguntou, oferecendo o braço. "Pronta", vovô respondi, segurando seu braço e sentindo uma sensação de acerto que nunca experimentara com Edgar. As portas da igreja se abriram e vi os rostos de todos que eu amava se voltando para nós. Meu futuro marido, Lucas, estava no altar com lágrimas nos olhos. O fotógrafo capturou cada momento enquanto Armando e eu começávamos a caminhada pelo corredor. Mas também vi Edgar sentado na terceira fila, o rosto uma máscara de arrependimento e compreensão. Vitória estava ao lado dele, parecendo desconfortável e irritada. Eles tinham conseguido exatamente o que pediram um dia de casamento em que Vitória não precisaria ver a irmã recebendo a atenção do pai, mas claramente não imaginaram como seria ver Armando ocupar o lugar de honra que Edgar jogara fora. Enquanto caminhávamos, ouvi sussurros de aprovação dos convidados, muitos dos quais conheciam a história da nossa família e entendiam o significado daquele momento. Esse era o meu momento. Essa era a minha vingança. Doce, pública e absolutamente justificada. Quando chegamos à frente da igreja, o padre Marcelo deu um passo à frente com um sorriso caloroso. "Queridos irmãos e irmãs", começou ele, "estamos reunidos aqui hoje para testemunhar o casamento de Larissa Ventura e Lucas Mendes. Larissa está sendo conduzida ao altar por Armando Ventura, seu amado avô e a figura paterna que a criou com amor incondicional." As palavras ecoaram claramente pela igreja e vi vários convidados assentindo em aprovação. Armando apertou meu braço gentilmente, os olhos brilhando de orgulho e emoção. "Quem entrega esta mulher para se casar com este homem?" perguntou o padre Marcelo. Armando endireitou os ombros, a voz forte e clara apesar dos 82 anos. "Eu e minha falecida esposa Margarida entregamos, com todo o nosso amor e bênção." Olhei para trás e vi o rosto de Edgar ficar pálido. O anúncio público do papel de Armando, combinado com a tradicional entrega da noiva, deixou cristalino para todos os presentes quem realmente conquistara o direito àquela honra. Vários parentes olhavam entre Edgar e Armando com expressões que iam de aprovação a julgamento mal disfarçado. Vitória estava rígida no banco, o rosto corado de vergonha em vez da satisfação que provavelmente esperava sentir. Ela quisera menos atenção sobre mim. Mas em vez disso criaram uma situação em que todos na igreja estavam cientes do drama familiar e do fracasso de Edgar como pai. Depois que Armando beijou minha bochecha e ocupou seu lugar na primeira fila, o assento tradicionalmente reservado ao pai da noiva, a cerimônia continuou. Lucas e eu trocamos votos, alianças e nosso primeiro beijo como marido e mulher. Mas eu não parava de olhar para Armando, que sorria com tanta alegria que meu coração se enchia apesar de tudo. A música da saída começou, e enquanto Lucas e eu voltávamos pelo corredor como recém-casados, vi o impacto total da minha decisão nos rostos por toda a igreja. Tia Patrícia chorava lágrimas de felicidade e assentia aprovando para Armando. Meus primos sorriam e sussurravam comentários positivos. Até a família de Lucas, que não conhecia nossa história, parecia encantada com o senhor idoso digno que claramente tivera um papel tão importante na minha vida. Mas Edgar parecia devastado, não bravo, não frustrado, devastado. Ele via, talvez pela primeira vez, o que anos de descaso emocional e favoritismo haviam lhe custado. Perdera a honra de levar a filha ao altar, mas mais que isso, perdera o respeito da família estendida e o reconhecimento do seu papel na minha vida. Vitória parecia querer desaparecer. A atenção que ela tanto detestara que eu recebesse agora se concentrava na disfunção familiar que ela ajudara a criar. Os convidados claramente comentavam sobre o arranjo incomum, mas não de forma que me prejudicasse. Em vez disso, elogiavam a devoção óbvia de Armando e questionavam baixinho a ausência de Edgar no papel de pai da noiva. Quando chegamos ao fundo da igreja, Armando nos alcançou, andando mais rápido do que eu o via fazer em anos. "Larissa, minha querida menina", disse ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Foi a cerimônia mais bonita que já vi. Estou tão orgulhoso de ser seu avô
e tão honrado por você ter me escolhido para este momento. Obrigada por ser o pai de que eu precisava quando mais precisei, respondi, abraçando-o forte. Atrás de nós, ouvia o murmúrio dos convidados discutindo a cerimônia. Sabia que a história da caminhada de Armando pelo corredor seria contada e recontada em encontros familiares por anos. A ausência de Edgar no papel tradicional se tornaria lenda familiar, um conto de advertência sobre as consequências do favoritismo e do descaso. Minha vingança estava completa e era perfeita. A recepção no Clube do Rio foi tudo o que eu sonhara, tornada ainda mais especial pela presença de Armando na mesa principal. Como figura paterna que me levara ao altar, ele sentou no lugar de honra, normalmente reservado ao pai da noiva, enquanto Edgar sentava numa mesa comum com Vitória e a família dela. Durante o coquetel, vi convidado após convidado se aproximar de Armando para parabenizá-lo e compartilhar histórias sobre seu papel na minha vida. Amigos da faculdade falavam de como ele me visitava na universidade e me levava para jantar quando eu sentia saudade de casa. Colegas de trabalho mencionavam como ele comparecia a todas as minhas apresentações e churrascos da empresa. Familiares compartilhavam memórias de Armando preenchendo os vazios que Edgar deixara. Armando, você fez um trabalho lindo levando Larissa ao altar, disse Dona Helena, nossa vizinha de longa data. Dava para ver o quanto aquele momento significou para os dois. Foi a honra da minha vida, respondeu Armando, a voz ainda embargada de emoção. Enquanto isso, notei que Edgar estava tendo conversas bem diferentes. As pessoas perguntavam educadamente onde ele estivera sentado durante a cerimônia e suas explicações eram recebidas com expressões confusas e às vezes desaprovadoras. A história se espalhava pela recepção, e não de forma favorável a ele. Quando chegou a hora do discurso do pai da noiva, levantei-me e peguei o microfone. Quero agradecer a alguém muito especial, comecei, olhando diretamente para Armando. Vovô, você tem sido minha rocha, meu guia e meu maior incentivador nos últimos 20 anos. Você me ensinou como é o amor incondicional e me mostrou todos os dias que ações importam mais que títulos. Obrigada por ser o pai de que eu precisava quando mais precisei. Este dia não estaria completo sem você ao meu lado. Os aplausos foram estrondosos e vi vários convidados enxugando lágrimas. Armando se levantou e fez uma leve reverência, o rosto radiante de orgulho e alegria. Conforme a noite avançava, o peso total da escolha de Edgar se tornava cada vez mais evidente. Durante a tradicional dança pai e filha, dancei com Armando e o DJ anunciou: Larissa dançando com seu avô Armando, que a criou e a levou ao altar hoje. O simbolismo era inconfundível. Todas as tradições que normalmente honravam o pai da noiva, agora honravam Armando. Enquanto Edgar permanecia na mesa, parecendo cada vez mais isolado e arrependido. Vitória havia parado de defender a decisão deles e agora encarava o prato, claramente desconfortável com a atenção que sua manipulação trouxera para a disfunção familiar. Depois da nossa dança, vários outros familiares se aproximaram de Armando para apertar sua mão e expressar admiração pela devoção dele a mim. Minha tia-avó Helena, a matriarca da família, fez questão de dizer alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem: Armando, você sempre foi o verdadeiro pai na vida de Larissa. Todo mundo nesta família sabe que você conquistou essa honra. Edgar ouviu o comentário e vi ele se encolher como se tivesse levado um golpe físico. O reconhecimento público da superioridade de Armando no papel de pai era exatamente o que eu esperava. Mas ver a dor de Edgar era mais complicado do que eu imaginara. Sentia-me vingada, mas não cruel. Satisfeita, mas não vingativa. Quando a recepção chegava ao fim, Edgar se aproximou de mim hesitantemente. Larissa, preciso falar com você, disse baixinho. O que, pai? Eu cometi um erro, falou. A voz quase um sussurro. Um erro terrível. Eu deveria ter sido o único a te levar ao altar e, em vez disso, deixei o ciúme de Vitória me convencer a abrir mão do momento mais importante que eu teria com minha filha. Olhei para ele por um longo momento, vendo arrependimento genuíno em seus olhos pela primeira vez. Sim, respondi simplesmente. Cometeu. Os meses após meu casamento trouxeram consequências que foram muito além daquele único dia. Edgar enfrentou anos de ostracismo familiar quando os parentes souberam que ele se recusara a levar a filha ao altar por causa do ciúme da outra filha, fazendo-o parecer fraco e movido por favoritismo perante a família estendida.
que sempre respeitara minha independência e conquistas. Vitória perdeu o amor da irmã para sempre quando percebi que seu egoísmo custara a presença do nosso pai no dia mais importante da minha vida, levando a um afastamento completo que duraria anos. O relacionamento de Edgar com as duas filhas se deteriorou. Mantive contato limitado enquanto Vitória se ressentia de que sua manipulação tivesse dado errado e criado um drama familiar que ela não conseguia controlar, deixando-o isolado dos dois filhos que falhara de formas diferentes. Armando se tornou o patriarca reconhecido da minha nova família, presente em todos os marcos e comemorações, enquanto Edgar era excluído das vidas dos futuros netos e dos grandes eventos familiares, tendo provado com sua ausência que títulos não fazem paz. Presença e amor fazem. Sorri ao folhear as fotos do casamento meses depois, vendo o rosto radiante de Armando enquanto me levava ao altar, cercado por familiares e amigos que celebravam nosso laço sem reservas. Entendi que a rejeição de Edgar revelara quais relacionamentos na minha vida eram construídos sobre amor incondicional, em vez de aprovação condicional. Às vezes, perder um pai decepcionante ajuda a valorizar as pessoas que realmente merecem o título. E aprendi que a vingança mais satisfatória nem sempre é sobre punição. Às vezes, é simplesmente escolher honrar o amor que sempre esteve lá, esperando ser reconhecido.